Graça e paz, meus irmãos. Grace and peace. Hoje eu quero relatar sobre um casal, Ananias e Safira. Today I want to talk about a couple which is called Ananias and Sapphira. Esse relato impactante explora o juízo divino sobre Ananias e Safira. This impactful conversation is going to explore about Ananias and Sapphira, Revelando a santidade de Deus e a divindade do Espírito Santo e a integridade na fé. revealing the intimacy of God, the divinity of God, and the integrity of faith. Esse livro dos Atos dos Apóstolos narra o nascimento e a expansão explosiva da igreja primitiva. This book of Acts narrates the expansion and explosion of the church, the early church. Após a poderosa descida do Espírito Santo no Pentecostes, After the coming of the Holy Spirit in Pentecost, a comunidade dos crentes vivia em notável unidade. the believers were in a way of that people could see them and they could realize them because they're notable. I don't know how to say notável. Continua? Continua. Amém. A generosidade e poder. O final do capítulo 4 nos presenteia como um retrato inspirador dessa comunhão. The end of the chapter 4 represents the communion of this church, Onde, da multidão dos que creram, era um coração e alma. where the multitude that believed, it was one heart and one soul. Nos Atos 4 e 32, onde homens como Barnabé viviam as suas propriedades, depositavam os valores aos pés dos apóstolos para a simplicidade de todos. Acts 4, where it says about Barnabas, where he was selling his properties and putting it in the feet of the apostles. E nesse cenário de fervor espiritual e sacrifício genuíno, And in this scenario of revival, sacrifice, genuine sacrifice. e Lucas, o autor inspirado, And Luke, the writer inspired, insere um dos relatos mais sombrio e impactante de todo o Novo Testamento. brings one of the most impactful stories in the New Testament. A história de Ananias e Safira. The story of Ananias and Sapphira. Esse episódio funciona como um divisor de águas. This episode is like a division of waters, Demonstrando que, mesmo no seio da mais vibrante comunidade da fé, showing that even in the middle of the most vibrant community of faith, o pecado pode se infiltrar. sin can sneak in. Mais importante, ele revela a santidade de Deus, More important, it reveals the sanctification of God, a divindade do Espírito Santo e a seriedade com que o Senhor zela pela pureza da sua igreja. the divinity of the Holy Spirit, and the seriousness how God deals with his church. A narrativa pode se dividir em três partes principais. The narrative can be divided in three parts: O pecado concebido e executado, a sin that was conceived and executed, o confronto e o juiz divino, the confront and divine judge, e o impacto subsequente na comunidade. and the impact
in the community. O pecado recebido. Atos, capítulo 5, do 1 ao 2. The received sin, Acts 5, 1 and chapter 1 to 2, to verse 2. Mas um certo homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher. Just a second. Você vai ler, né, da Bíblia, né? Sim. Vou colocar aqui. Não, estou só explanando, não vai ser Tá totalmente correto o que é na Bíblia. Okay. He's explaining the chapter. Okay. Pode começar de novo então, pastor, por favor. Mas um certo homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher. A certain man called Ananias with his wife called Sapphira Vendeu uma propriedade e reteve parte dos preços. Sold a property and kept for himself. Sabendo também da sua mulher. Knowing that your wife knowing too. E levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Taking part of it, he laid down in the apostles' feet. O problema de Ananias e Safira não foi reter parte do dinheiro. The problem was not to keep half of the money. Como o apóstolo Pedro esclarecerá diante da propriedade, e o dinheiro era deles. And as the apostle Peter explained, and the money was their money. They didn't need to lie or keep it. Para administrar como quisessem. They could administrate their money as they want to. A oferta era inteiramente voluntária. The offer was literally a volunteer action. O cerne do pecado foi a decepção e a hipocrisia. The main thing of the sin was the hypocrisy and the deception. Eles observaram a admiração recebida por outros. They were looking at the admiration received by others. Como Barnabé. As Barnabas. E desejar a mesma reputação de generosidade. And they desired the same reputation of generosity as the others were doing. E espiritualidade. And a spirituality. Mas sem o custo total do sacrifício. But without the sacrifice. Em um ato premeditado e conspiratório, sabendo também na sua mulher, eles encenaram uma doação integral. And in a predicted act and a conspiration with his wife, they act like they had done a full donation, a full, as they sold their property, put all the money that they got at the feet of the apostles. Buscando os aplausos dos homens, enquanto secretamente amava mais o dinheiro e a si mesmo. Looking for the admiration of men, and in secret, where they loved more themselves and money. O pecado deles foi uma mentira cuidadosamente orquestrada. The sin was a lie that was planned. Motivada pelo orgulho e pela avareza, profanando o ato de adoração que a oferta deveria representar. Motivated by pride and changing what the offer should represent. O confronto de Ananias, Atos 5, 3 a 6. The confront of Ananias, Acts 5, 3 to 6. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? And Peter said, Ananias, why did you fill your heart with Satan in point of lying for the Holy Spirit? A intervenção de Pedro é divinamente inspirada. The intervention of Peter is divine inspired.
Ele não age com a base em suspeita humana, mas por revelação do Espírito Santo. He does not act with the base in humans, but with the revelation of the Holy Spirit. Sua pergunta vai direto à raiz espiritual do problema. Your question goes right away to the root of the spiritual problem. A influência de Satanás e a mentira dirigida não primeiramente aos homens, mas a próprio Deus. The influence of Satan and the lie, not for men, but first to God. Aqui encontramos uma das maiores claras afirmações bíblicas sobre a personalidade e a divindade do Espírito Santo. Here we understand the personality of the Holy Spirit. No versículo 3, Pedro diz que Ananias mentiu ao Espírito Santo. In verse 3, Peter says that Ananias lied to the Holy Spirit. No versículo 4, ele conclui: não mentiste aos homens, mas a Deus. Mas a Deus, isso. In verse 4, he says, you do not lie to men, but to God. Para o apóstolo, mentir ao Espírito Santo é inequivocavelmente mentir a Deus. To the apostles, to lie to the Holy Spirit is to lie to God. Isso reafirma de forma inequívoca a doutrina da Trindade. Where we can see the doctrine of Trinity. Ensinando-nos que o Espírito Santo é uma pessoa divina, igual ao Pai, ao Filho, e não meramente uma força ou influência impessoal. Teaching us that the Holy Spirit is a divine person, like the Father, like the Son, and not just an inner power, just a power that influences people. Pedro também deixa claro o caráter voluntário da oferta. Peter also gives clarity for the character of the offer. Guardando-a, não ficava para ti. Keeping and where does not stay for you. E vendida, não estava em teu poder. Where sold was not in your power. Esse ponto é crucial. This is a crucial point. Pois desmantela qualquer noção legalismo ou comunismo forçado na igreja primitiva. Where it takes away any type of legalism or communism in the early church. A generosidade era uma expressão de graça. Generosity was an expression of grace. Não a exigência de lei. And not a law. Not a law. Isso reforça o princípio do Novo Testamento de ofertas voluntárias e generosas. Where we can see in the New Testament offers that were volunteer and generosity. Nascida de um coração grato. Born of a grateful heart. Em contraste com um sistema de dízimo legalista e obrigatório. Where it was different from the system of legalism and obligated. O juiz foi imediato e severo. The judge was immediately and severe. Ananias, ao ouvir a palavra de Pedro, caiu e expirou. Ananias, as heard the word of Peter, just fall dead. Esse ato soberano de Deus serviu como uma demonstração pública e terrível. This powerful act of God was a public demonstration that was terrible. De que o pecado dentro da comunidade da aliança não seria tolerado. That the sin was not going to be tolerated in the community of covenant. O resultado imediato foi grande temor sobre todos os que aquilo ouviram. Immediately, all those that heard it was trembling. Cerca de 3 horas depois, after 3 hours,
Safira chega sem saber o destino do seu marido. Sapphira comes without knowing the destination of her husband. Esse intervalo de tempo pode ser visto como oportunidade de misericórdia de Deus. This gap of time could serve as a mercy of God, Dando a ela chance de confessar a verdade. giving her chance to confess the truth. Pedro atesta diretamente, diz-me, Peter tests her directly, saying, "Tell me, vendeste portanto aquela herdade? did you sell for that much, that property?" Ela, no entanto, sela o seu destino ao perpetuar a mentira. Sim, portanto. And she sealed her destination when she lied, saying that she sold for that much, which was not. A resposta de Pedro é incisiva. And Peter's answer was very on the point, Porque é que entrasse em acordo para tentar o Espírito Santo do you Senhor. you get into accordance to test the Holy Spirit. A palavra tentar aqui significa testar ou desafiar a onisciência e a santidade de Deus. Temptation means challenge the omniscience and the fala de novo, pastor. Tentar o quê? Onisciência e a santidade de Deus. Ah, quer que eu Temptation. vou no início? No, temptation Okay. means to test the omniscience and the Santidade de Deus. sanctification of God, Sanctity. sanctity of God. O casal, em sua conspiração, The couple in their conspiration, agiu como se Deus não visse seus corações, they act like God did not see their hearts, nem soubesse das suas intenções. and like God didn't know their intentions. O juiz sobre Safira foi igualmente rápido. The judge over Sapphira was equally fast, quickly, E ela foi sepultada ao lado do teu marido. and she died right beside her husband. O versículo 11 resume o propósito, o efeito de todo o evento. The verse 11 summarizes the purpose and the effect of all the event. E houve grande temor em toda a igreja. And all the church was trembling, E em todos os que ouviram essas coisas. and all that heard of these things. O temor aqui não é um pavor paralisante. It was not something to paralyze people, Mas uma profunda e santa reverência. but to bring a profound and holy reverence. A igreja, em sua infância, aprendeu uma lição fundamental. The church in your infant times Aprendeu uma lição fundamental. learned a fundamental lesson. O Deus que eles serviam é um Deus santo. The God that they served was a saint God, Que Holy habita God. em seu meio e que valoriza a verdade no íntimo. a God that gives value to the truth in intimacy. Esse relato severo contém verdades atemporais. There are truths that is beyond time, para a igreja e todas as épocas. for all times, for the church. Podemos extrair as seguintes explicações. We can extract some explanations. A santidade de Deus não pode ser banalizada. The sanctity of God cannot be banalizada. Como que eu falo?
take it lightly. Take it lightly. A igreja é a habitação do Espírito Santo. The church is the habitation of the Holy Spirit. O pecado da hipocrisia e engano não é um assunto trivial. The sin of hypocrisy and deception is not a lightly sin. É uma afronta direta à presença da Santa de Deus. It's a confrontation directly with the presence of God. Esse evento serve como um lembrete solene This event serves as a reminder for us, solene similar ao juízo, and similar to the judge, sobre Nadab e Abiú. about Nadab and Abiú. Será que é a mesma coisa em português, em inglês? I believe so. Judgment of Nadab and Abihu. Yes. It's similar to Nadab and Abiú. Isso está escrito em Levítico 10. Vocês estão com um problema, eu também não tenho costume de estar falando com interpretação, é meio complicado, mas vamos lá. Mhm. O período da hipocrisia e do amor ao reconhecimento, The time of hypocrisy and love, o desejo de parecer espiritual é uma armadilha também. Não, uma armadilha. Me perdi aqui, fui conversar com vocês, me perdi. Que a mulher levando a parte. Levíticos, eu tinha parado. Eu parei onde? Você tinha parado. Você tinha falado do capítulo 11, né? O versículo 11 para nós. A lição espiritual, esse relato severo contém verdades temporais, já foi. É isso aí, você tinha parado. O perigo. Tá aqui. O perigo da hipocrisia e do amor, reconhecimento. O desejo de parecer espiritual é uma armadilha mortal. The desire to look like spiritual is a trap. Ananias e Safira queria a glória que pertence somente a Deus. Ananias and Sapphira, they want the glory that belongs only to God. Somos chamados a examinar os nossos próprios corações. We're called to search our hearts and see how our heart is. Servimos a Deus por amor genuíno ou buscarmos uma aprovação e louvor dos homens. Do we serve God for a genuine love, or are we looking for approve of men? Jesus advertiu severamente contra a prática da justiça. Jesus was against Jesus was against the acts of asking for self-righteousness. Para ser visto pelos outros. Isso é Mateus 6:1. For serving others to get the glory for them. A integridade é fundamental na vida cristã. Integrity is fundamental in the Christian life. Deus se importa mais com a sinceridade dos nossos corações do que com a magnitude de nossas ofertas. God is more. Oh, I lost the God cares more about our sincerity of our hearts than the size of magnitude our das nossas offerings. ofertas. Yeah. The size of our offerings. Offerings, yeah. Um coração íntegro diante de Deus é o fundamental de toda a nossa adoração e serviço. A heart that is pure and
there is integrity is fundamental for our service. Isso se aplica a todas as áreas das nossas vidas: And that applies to all areas of our lives. finanças, Finance, relacionamento, relationships, ministério. ministry. A honestidade perante Deus e os irmãos é inegociável. Honesty before God and the community, the church, is unnegotiable. O pecado é uma conspiração contra Deus. Sin is a conspiration against God. Ao mentir, Ananias e Safira estavam nas palavras de Pedro. When they lied, Ananias and Sapphira, they were under the words of Peter, Tentando o Espírito do Senhor, tempting the Spirit of God. todo pecado em última análise, é uma rebelião contra a autoridade e santidade de Deus. And all sin, it's a rebellion against God. Devemos reconhecer a gravidade do pecado e não tratá-lo leviamente. We need to recognize the sin and the gravity of it, how the level of it, and not treat it lightly. A importância do temor do Senhor, Importance of fearing God. a resposta da igreja foi o temor. The answer of the church was fearing God. Esse temor saudável é o antídoto para a familiaridade irreverente com as coisas sagradas. This health fear is what brings reverence for the holy things. É o reconhecimento de quem Deus é. It's the recognition of who God is. Santo, justo e onisciente. Holy, just, and omniscient. Que nos leva a viver com cuidado. Which make us to live with care. Reverência é um desejo profundo de agradá-lo. Reverence is a profound desire to please God. O temor do Senhor é e sempre será The fear of God is and always will be o princípio da sabedoria. the beginning of wisdom. Provérbios 9:10. Proverbs 9:10. A história de Ananias e Safira permanece na Escritura como aviso perpétuo para as igrejas. The story of Ananias and Sapphira, it's a warning for the church. Embora não vejamos juiz tão imediato e dramático hoje, Although we don't see that type of judgment today, o caráter de Deus não mudou. the character of God did not change. Ele ainda odeia a hipocrisia, He's still hating hypocrisy, valoriza a integridade e zela pela pureza do seu povo. gives value to integrity and zeal for the purity of his people. Que esse relato nos leve a um profundo autoexame. This teaching brings us a profound autoexame, você falou, pastor? Autoexames. This teaching brings us a profound self-examination. Que possamos nos apresentar diante de Deus não com máscara da piedade, That we do not come before God and present before God, not with masks of piety, mas com a sinceridade de um coração que foi lavado pelo Espírito Santo. but with the sincerity of a heart that was washed with the Holy Spirit. Acima de tudo, honrá-lo em verdade, Above all, honor him in truth,
A base de uma igreja poderosa e abençoada não é a aparência de generosidade, The base of a church, powerful church, is not the appearance of generosity ou espiritualidade, or spirituality, mas a realidade da santidade, but the reality of sanctification, da integridade e de um profundo e reverente temor ao Senhor, of nosso Deus. integrity and a profound reverence to God. Essa é a palavra que o Espírito me deu para essa tarde, para vocês. This is the word that the E que, Spirit gave to me for you guys, e que eles nos encontrem fiéis, and that God find us faithful people. e peço perdão pela um modo de falar, porque, igual eu falei, eu não tenho o costume de falar e outra pessoa traduzir. Eu não sei onde, até tanto que eu posso ir, entendeu? Aí eu me complica um pouco, mas eu sei que a luz dessa palavra encheu vossos corações. Amen. I ask for forgiveness of how I was teaching, because I'm not used to teach with someone translating to me, and I ask forgiveness if I make some mistakes and I was taking more time. It was good. Foi bom, viu? Gostei. Muito bom. A tradução, o senhor deu bastante pausa para mim. Eu que estou um pouco cansado mentalmente, mas foi muito bom. A palavra realmente foi... encheu. Glória a Deus. Porque, mas eu prometo que eu vou chegar nesse termo certinho aí para podermos estar falando e você estar traduzindo. Ou você ou o irmão Bruno. I promise that I will come to the time where I'm gonna be better at doing this. Amém, irmãos. Preaching or doing the teaching and someone translating, or even the time that I'm gonna preach in English. Ou eu tô falando aqui até num tempo que você vai pregar até em inglês. Amém. Amém. Amen. Amen, né? Amen. Yeah. Amen. Amen. God is good. God is good. God is great. God is great. Praise God. I will stop the recording, okay? Okay.